Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Rodrigo mandou uma ofertinha também, uma pergunta. Obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe. Boa noite, Natan. Poderia esclarecer a passagem de Apocalipse onde diz que Satanás será solto novamente? Por que isso acontecerá? Rodrigo, é curioso, né? De vez em quando as pessoas querem saber sobre isso aí. Agora, primeira coisa que a gente não pode negar é que é um fato que ele ficará preso por 1000 anos. Não será por 2228, 2459, 2320. 1000 anos é 1000 anos. Tá? Eu sei que os descendentes de Agostinho, né, o pessoal que herdou o seu alegorismo exacerbado, os amilenistas, os calvinistas, todos eles acham que o texto da Bíblia não pode ser claro o suficiente para querer dizer o que ele diz. Sempre tem que ter um suposto significado mais profundo, que somente os iniciados de graus mais elevados é que conseguem captar. Né? Os novos iniciados na doutrina, na religião, não podem saber. Mas não é nada disso. É 1000 mesmo e pronto. Tá? 1000 contado na ponta do lápis. Primeiro Satanás vai ficar preso por 1000 anos, porque este é o tempo no qual Jesus regerá as nações com cetro de ferro. É quando o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo se estabelecerá na terra por 1000 anos. Durante estes 1000 anos, a vida será relativamente normal. Tá? Eu tenho pouco conhecimento sobre as características do milênio, ainda não me interessei para estudar mais a fundo a respeito do assunto. O pouco que eu estudei achei muito vago, até mesmo os meus pregadores prediletos, quando vão falar sobre o milênio, não se baseiam muito em textos, se baseiam mais em argumentações, em teorias, especulações, conjecturas. Algumas delas são até aceitáveis, plausíveis, mas infelizmente eu sou o tipo da pessoa que não me convenço com base em argumentos plausíveis. Eu prefiro textos da Bíblia para ter mais solidez, e nenhum deles parece conhecer textos bíblicos que justifiquem algumas das suas próprias interpretações. O que me parece é que o assunto do milênio é um assunto realmente enigmático. Temos algum conhecimento, temos textos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que falam do milênio, mas a maioria das coisas que as pessoas têm curiosidade em saber são exatamente as coisas sobre as quais os textos não falam. A gente tenta, né, dar opinião de forma mais honesta possível, mas tem coisas que não dá para entender. O que a gente sabe é que a vida vai ser relativamente normal para todos aqueles que sobreviverem ao período da tribulação, que tiverem reconhecido Jesus como Senhor das suas vidas e estiverem vivos, salvos e dignos de entrarem no reino de Deus, que durará por 1000 anos. Em outras palavras, no final da tribulação vai acontecer aquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 25. Jesus voltará do céu, se assentará no trono da sua glória, dividirá as nações diante de si, e aí ovelhas e bodes serão separados uns dos outros. As nações são comparadas por Jesus naquela parábola como bodes e ovelhas. Os que são chamados de bodes serão colocados à esquerda e eles serão rechaçados do reino de Deus. Eles não terão a permissão de entrar, estarão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Eles não terão a graça de entrar no milênio. E, obviamente, por causa disso, sabemos que eles já estarão condenados. Os que estiverem ou forem colocados à direita, pelo que o próprio Jesus conta na parábola que ele usa para ilustrar o que vai acontecer, ele diz que são aqueles que são benditos do Pai, que herdarão o reino de Deus. Então todo aquele que sobreviver à tribulação, que tiver sido salvo durante o período tribulacional e não tiver morrido, entrará com o corpo natural no milênio. Ele não passará por uma transformação milagrosa, como acontecerá a toda uma geração que não morrerá, mas será transformada por ocasião do arrebatamento. Em outras palavras, tudo indica que, como inclusive textos do Antigo Testamento parecem confirmar, eles entrarão com corpos naturais no milênio. Em outras palavras, continuarão tendo uma vida relativamente normal. Eu digo relativamente normal porque a gente sabe que com Satanás preso durante 1000 anos e todas as transformações que acontecerão ao longo deste período, a Terra ela vai estar sendo restaurada. Isso não significa que Jesus ele vai prover de forma espetacular, milagrosa e sobrenatural os recursos naturais que os seres humanos precisarão. Não, eles ainda plantarão, eles colherão, trabalharão, edificarão, haverá uma vida normal. Inclusive, continuarão tendo relacionamentos conjugais, terão filhos e por aí vai. Será uma vida relativamente normal para todos aqueles que não tiverem alcançado o seu corpo transformado. Então, Satanás estará preso nesse período, mas as pessoas ainda cuidarão dos afazeres do dia a dia, terão que limpar a terra, tirar os cadáveres que morreram durante o período tribulacional. A Bíblia chega a dizer que vai durar anos a limpeza da terra e tudo mais, mas eles terão uma vida normal.
Não vai ser uma vida que vai funcionar com estalar de dedos, Jesus não vai acenar o braço, aí as coisas aparecem milagrosamente. Não é bem assim como as pessoas às vezes fantasiam. Agora, pode ser que a razão pela qual Satanás será solto no final do milênio, não sei, tá? Mas pode ser que seja para que as pessoas que conheceram a Jesus somente no período do milênio, que talvez tenham nascido durante esse período, essas pessoas tenham a oportunidade de se decidir por ficar do lado de Cristo ou se entregarem a Satanás. Vai ser o último momento em que Satanás vai ter a oportunidade de inspirar uma rebelião na terra. As pessoas que porventura se deixarem levar pela influência do diabo vão ser designadas lá em Apocalipse capítulo 20 como Gog e Magog, né? Mas na verdade essa expressão ela é tomada emprestada por João, ele pega emprestada a expressão lá de Ezequiel 38 e 39, porque Ezequiel 38 e 39 está falando da última guerra que vai haver no mundo, do anticristo contra o Deus Todo-Poderoso, contra a terra de Israel, etc. e tal, que vai acontecer praticamente ali no finalzinho da tribulação, quando o Senhor Jesus Cristo virá, matará o anticristo com o sopro da sua boca, estabelecerá o reino de Cristo e aquela coisa toda. Então Gog parece ser mais um título do anticristo, como outros textos da Bíblia falam também, inclusive em Ezequiel 39 está escrito, depois que Gog for morto, jamais o nome de Deus será blasfemado novamente na terra, mostrando que só pode ser o anticristo, porque depois da morte dele Jesus estabelece o seu reino milenar. A nação de Israel finalmente o conhecerá e todas as nações gentias da terra saberão que ele está presente em Israel, porque Jesus estará de fato fisicamente presente em Israel. Então Gog é apenas mais uma passagem que fala da mesma coisa de sempre, um último inimigo que se levantará contra o povo de Deus, que virá contra Israel, inclusive ele estará dominando a terra dos judeus, entrará, possuirá, como a Bíblia realmente fala que ele entrará na terra gloriosa, no livro de Daniel, lá no capítulo 11, mas ele vai ser morto no final das suas campanhas militares, ele vai ser morto, e aí depois da morte dele começa o milênio, e as pessoas que tiverem sobrevivido, que tiverem sido salvas, elas vão entrar no milênio com seus corpos naturais e terão filhos, e muita gente nascerá durante 1000 anos. Aí, quando Satanás for solto, ele influenciará novamente uma parcela da humanidade. Estes que se deixarem levar por ele são aqueles que são chamados de Gog e Magog lá em Apocalipse capítulo 20. Mas não é o Gog e Magog da profecia original de Ezequiel. É como se João pegasse emprestado para dizer que eles são descendentes, ou pelo menos herdeiros espirituais, que seguiram o mesmo caminho da última rebelião humana contra o povo de Deus, que foram liderados por Gog da terra de Magog. Então eles são chamados de Gog e Magog porque eles fazem jus à última rebelião, ao último povo que atacou a terra de Israel, ao Gog de Ezequiel 38 e 39. As pessoas às vezes confundem pensando que o texto de Ezequiel 38 e 39 está falando do mesmo acontecimento de Apocalipse capítulo 20, mas não são. É apenas uma referência, é um eco. João pega como eco a profecia de Ezequiel 38 e 39 para fazer referência à atitude espiritual destes que no final do milênio, inspirados por Satanás, agirão como o último grupo que se rebelou na terra contra a vontade de Deus, ou seja, no finalzinho da tribulação, antes de ter começado o período do reino milenar. Então, pode ser, é uma especulação que ele seja solto para que as pessoas possam ter a oportunidade de decidir por si mesmas se elas se manterão firmes com Cristo ou se elas se deixarão levar pela influência de Satanás. Mas o que a Bíblia diz é que estes que serão inspirados por ele neste momento, que tentarão cercar a terra de Israel para invadir a cidade de Jerusalém, serão mortos, porque um fogo descerá do céu e os consumirá e os destruirá instantaneamente a todos. Em outras palavras, não vai haver uma guerra, embora eles se reúnam com a perspectiva de batalhar contra os santos, habitantes da cidade de Jerusalém, mas eles serão consumidos por um fogo que descerá do céu. Não haverá batalha, não dará tempo, não vai haver guerra, porque eles vão ser consumidos. Mas essa será a última ocasião na história da humanidade, pelo menos até onde a gente saiba, que vai haver uma insurreição contra Cristo, inspirados por Satanás, depois que ele for solto. Então pode ser que a soltura dele no final do milênio seja para provar os que habitam na terra, para que eles se decidam se vão ficar firmes com Cristo ou se eles vão dar lugar ao diabo. É uma possibilidade, tá? Este é um trabalho independente.
e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.